Olá, querido, paz de Cristo Jesus. Aqui é o pastor Adriano, mais uma vez, no nosso propósito e projeto de uma igreja em sua casa. Todas as terças-feiras, às 22 horas, o nosso propósito de estarmos aqui é compartilhando com você a palavra do Eterno e orando pela sua vida, orando pela sua família, pedindo a Deus que te abençoe. Esse é um projeto que nós começamos já há algum tempo. Essa deve ser a nossa 15ª transmissão. E eu gostaria de que você convidasse a muitos aí, faça essa gentileza, convide alguns aí que estejam tendo a oportunidade de hoje, seja em casa, seja talvez num trabalho que seja possível, né? Ou até mesmo dentro de uma condução, voltando para casa, mas que possa acessar aí o Facebook. Nós fazemos essa transmissão aqui ao vivo, mas nós ficamos com as gravações lá no nosso canal do YouTube. Então você marca embaixo aí no YouTube, né? Se você estiver depois nos assistindo pelo YouTube, e se inscreva lá, por gentileza, Adriano S. Moreira. Você vai encontrar muitos vídeos, muitas transmissões, muitas palavras compartilhadas e ministradas, tá? Então, Deus abençoe você. Já estou vendo entrando muitos aí, Pastor Manuel, irmã Mônica, irmã Fátima, Silvério, Deus abençoe. Esteja com a gente, né? Chame outros aí. Nós começamos essa transmissão às 22 horas, mas eu sempre começo um pouquinho antes para te dar a oportunidade de você convidar alguém, que você possa ter pessoas junto com você, a sua casa, a sua família, na oportunidade de estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor. E a gente sempre ora aqui, muitas são as questões, muitas são as necessidades. Eu não sei qual é a sua, mas você coloca aí também a sua necessidade, seu pedido de oração, e depois a gente vai respondendo a cada uma delas e orando, né? Também clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele te abençoe de maneira especial e poderosa. E eu quero que você faça isso, né? Convide aí alguém, mande um link para alguém, peça para que alguém esteja junto aí. De repente não está com uma família, com a família ou com alguém da família, mas está com Deus, está conosco, está tendo a oportunidade de compartilhar desse momento aqui juntos. Então faça isso, porque eu quero orar, né? Orar por famílias, orar por casamentos, orar por filhos, orar por situações. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto de poder entrar em muitas casas. Essa ferramenta nos possibilita ir a muitos lugares. Essa ferramenta nos possibilita chegar em muitos corações, em muitas mentes, em muitas famílias. Então, eu estou tendo o privilégio de entrar na sua casa, de entrar no seu ambiente, de entrar aí no seu coração com a ministração da palavra, mas eu tenho a certeza que isso será um momento abençoado e abençoador. Nós temos visto muitas visualizações aí dos nossas transmissões, e isso é bom, significa que muita gente está sendo edificada. O meu propósito, o meu desejo e esperança é que no final dessa transmissão o Senhor, Deus, tenha falado profundamente ao seu coração e ao coração dos seus, não é? Se você também depois quiser compartilhar com quem estiver com você essa palavra aí, quiser continuar remoendo, faça isso também, mas que haja uma aplicabilidade, que haja uma aplicação desta palavra no seu coração, na sua alma, na sua vida. E eu quero iniciar orando, não é? Orando com você, orando por você. E eu não sei a sua causa, a sua necessidade, mas você pode deixar seus pedidos aí de oração, mas eu quero poder orar com você nesta hora. E quem mais você possa ter também chamado, convocado, compartilhado aí nossa transmissão, a gente vai orar, pedindo ao Senhor para que Ele te alcance, que Ele te abençoe, que nessa oportunidade a mão do Senhor esteja sobre ti. Vamos orar nessa hora? Deus eterno, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de compartilharmos a tua palavra e de orarmos por tanta gente. Obrigado porque o Senhor me permite entrar em casas, entrar em lares, entrar em famílias, entrar em ambientes conjugais, ambientes familiares. Talvez alguém que esteja aí
num asilo, talvez esteja numa casa de repouso, esteja em algum hospital, esteja numa maca, esteja acamado, esteja em tantas situações difíceis, Senhor. E eu te peço que tenha misericórdia deste alguém, desta pessoa, seja ele cristão ou não, mas a tua mão se estenda sobre ele nesta hora, sobre ela. Abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa este lar. E permita, Senhor, que as tuas mãos poderosas, de fato, façam a mudança necessária nesse lugar. Que a palavra hoje aqui ministrada, ela possa alcançar vidas, ela possa alcançar corações e muitos possam entender que tu és aquele que fala, tu és aquele que trabalha, tu és aquele que abençoa, tu és aquele que ajuda, tu és aquele que faz conforme o seu querer. Oramos assim, em nome de Jesus. Meu amado querido, hoje estou com a gargantinha um pouquinho incomodante, mas a gente não vai deixar de estar refletindo com a palavra de Deus junto com você. Então eu tenho certeza que você chamou alguém, tenho certeza que você compartilhou com alguém, e eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, é um livro de Atos, né? Um livro que fala da história da igreja, que fala da caminhada da igreja, que fala dos momentos bem difíceis da igreja, mas o capítulo 27 fala de uma grande experiência. E eu quero ler só um versículo, porque é em cima e com base nesse versículo que eu quero refletir com você aqui hoje. É o versículo 29, Atos 27 e o verso 29. Esse verso diz assim: e temendo dar em abrolhos, ou rochas, tá? Em algumas versões, lançaram 4 âncoras pela popa e ansiavam, ou em algumas versões oravam, que se fizesse dia, ou que amanhecesse, porque era numa noite em que a situação se tornou quase fatal. O que o Atos 27 diz para nós, só para você entender o que eu quero compartilhar com você? Atos 27 é o texto que vai narrar aquela viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu chamo de missionária porque ele transforma aquela viagem em missão, em evangelização, em pregação, em expansão do reino de Deus, mas ele tinha sido condenado pelos tribunais judaicos, pelos tribunais romanos, mas ele, como ele era um cidadão romano, tinha cidadania romana, ele fez apelo a César. Ele disse: eu quero ser julgado em Roma, eu quero ser julgado por César, eu quero ser julgado lá no tribunal como um cidadão romano que sou. Então, Atos 27 é o texto que narra que numa embarcação que está em direção a Roma, que tem 275 pessoas, com Paulo 276, naquela embarcação, chega um dado momento, tá, da madrugada, da noite, que aquela embarcação começa a passar por ventos, por tempestades, e essa embarcação está começando a ir de encontro a rochedos, a rochas, talvez alguma ilha próxima, como a própria ilha de Malta, e tudo indicaria que aquela embarcação iria se explodir, iria acabar, iria dar pique, iria se explodir, iria se despedaçar naquelas pedras, e aquelas 276 pessoas, incluindo Paulo, estariam em alto mar. Naufragariam, morreriam, nem todos conseguiriam, mesmo sabendo nadar, chegar talvez a uma ilha mais próxima. E o texto todo vai dizer que quando eles começam a perceber isso, e o texto vai dizer que o vento, denominado vento do norte, começou a dar, e aquela embarcação começa a ir e vir, eles ficam no desespero e começam a jogar fora da embarcação tudo que pudesse aliviar, não pesar tanto, enfim. E chegam a ficar até sem comer por muitos dias. E o texto vai dizer que Paulo tem uma experiência de o Senhor falar com ele na noite e ele chamar toda aquela tripulação
e dizer para eles algumas verdades, que está nos versos 23, 24, 25, e é no verso 29 que especificamente o texto diz que eles, com medo de darem naquelas embarcações, de darem naquelas rochedos, naquelas rochas, e a nau, a embarcação, ela se explodir, ela se despedaçar, e ela ficar sem condições de estar sobre o mar e todos afundarem, eles são orientados a lançarem 4 âncoras. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Se você dissesse para mim, pastor, que tema, que assunto, que temática se poderia dar a essa reflexão? E eu poderia dizer a você que são âncoras da vida. Âncoras da vida. Atos 27, ele tem uma grande analogia, um grande simbolismo da vida. Ou seja, no grande mar da vida, a vida é um mar. É um mar em que a gente tem que soltar o cabo da nau da nossa embarcação, que representa a nossa vida, para atravessar. Inclusive, o texto diz que eles estavam indo numa direção. No meio do caminho, Deus até diz para Paulo, vocês vão chegar na ilha chamada Malta. Eles tinham uma direção. Significa dizer que eles tinham como chegar onde estavam pretendendo chegar. E a vida é isso, a vida é um mar onde a nossa própria vida é uma embarcação que a gente está indo em direção a um objetivo. Só que, semelhante aos mares da vida e às embarcações nos mares da vida, existem tempestades, existem ondas, existem ventos contrários, existem noites sombrias, existem rochedos, existe até a falta de uma bússola, que você não sabe onde é norte, sul, leste, oeste. E é isso que acontece com essa embarcação, em que eles estão indo em uma direção, mas dá um momento em que um vento contrário vem, e eles ficam sem nenhuma, a princípio, esperança de que fossem ser salvos daquela situação. É isso que eu quero dizer para você hoje. Sua vida é um barco. Sua vida é uma embarcação. Sua vida está indo em uma direção. O mundo é o mar. O contexto em que nós vivemos é o mar. E nesse contexto em que nós vivemos e que é o mar, a gente vai encontrar muita coisa, que pode nos impedir de chegar ao nosso destino. Só que esse texto ele diz que a orientação que eles recebem é diante da situação em que o barco pode ir e dar contra rochas que vão despedaçar o barco, acabar com o barco, vai afundar o barco, eles deveriam lançar âncoras. É disso que eu quero falar com você. Que âncoras são as âncoras da vida que a gente muitas vezes precisa lançá-las, para a gente não colidir com as rochas, para a gente não dar com as rochas da vida, a gente não afundar no mar da vida. Quantas pessoas que você conhece afundadas no mar da vida? Quantas pessoas que as suas embarcações já fossem embora? Quantas pessoas que você já viu que a situação foi realmente complicada? Mas eu quero chamar a sua atenção porque esse texto me fala de 4 embarcações, 4 âncoras que você precisa lançar para a sua embarcação não dar contra as rochas. O versículo 29 vai me mostrar que uma dessas âncoras, porque é claro e evidente que literalmente falando eram âncoras, mas eu trago para a aplicação espiritual, para a aplicação diária, para a aplicação do dia a dia, que se o barco é você, se o mar é a vida, e você tem que lançar âncoras, que âncoras são essas que a gente encontra no texto, que de alguma forma fizeram com que eles não dessem cabo da nau, né? Não desse que a embarcação, que a nau não afundasse. Primeiro, chama-se a âncora da oração. O versículo 29, na parte B, que nós lemos, e outros versos vão mostrar isso, eles ansiavam, eles oravam para que o dia amanhecesse, porque essa tempestade acontece na noite, que é muito comum.
a tempestade em alto mar acontecer na noite, na madrugada. E é muito importante, muitas vezes, que o dia amanheça para que, de fato, aquela tempestade ela passe, ela acalme-se. E que âncoras, é a âncora que eu e você temos que lançar todas as vezes que a coisa não está tão fácil. A âncora que você tem que lançar para poder tu não se perder no mar da vida chama-se âncora da oração. A âncora da oração foi uma das mais confiáveis entre os navegadores do mar da vida. Está no verso 29. O texto diz que eles oraram para que o dia amanhecesse. Eles oraram para que, de alguma forma, eles não ficassem perdidos no caminho. Eles oraram. E aí eu te pergunto, quem sabe você está passando por uma noite sombria, por uma noite de dúvidas, por uma noite de questionamento, por uma noite de não respostas, por uma noite de tribulação, por uma noite de dificuldade, por uma noite de tantas outras situações em que você não está sabendo o que vai dar, mas você percebe que teu barco vai dar nas rochas, que o teu barco vai se quebrar, que teu barco vai rebentar. E Deus está dizendo para você, lança a âncora da oração. É a hora de orar. Lembra do Salmo 30, verso 5? Diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há muitas vezes que a gente tem que orar todo o tempo da tempestade. Há vezes que a gente tem que orar todo o tempo da luta. Há vezes que a gente tem que orar todo o tempo da tribulação, do vento, seja lá qual for o momento que você esteja passando. Deus está dizendo para você, epa, não fica ansioso de chegar no seu destino, não. Você vai chegar lá. Mas nesse momento tu tem que ancorar. Nesse momento tu tem que, entre tentar passar por algum outro caminho, entre você ficar consultando a bússola para achar um outro caminho no alto mar, para poder se desviar das rochas, Deus está dizendo, deixa a tempestade passar, mas enquanto a tempestade não passa, lança a âncora da oração. Porque a oração é justamente você confiar no Senhor, orar ao Senhor, falar com o Senhor, agarrado nessa âncora da oração até o dia amanhecer. Aí eu volto a repetir, ainda que você esteja orando a noite inteira, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está dizendo para você, ore mais, fale mais com Ele, converse mais com Ele, fale mais com aquele que é o único que pode cuidar de ti. Continue diante dEle, na vontade dEle, conforme Ele quer. Essa é a âncora que a gente tem que lançar em alto mar da vida, que é a âncora da oração, para que a gente esteja definitivamente firmes. E a noite vai passar. Como diz o texto, vai durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A noite passa, tribulação passa, luta passa, problemas passam, dificuldades passam. Mas você tem que lançar a âncora da oração. Mas aí eles lançam uma segunda âncora, porque o versículo diz 4. E está no versículo 34, lá na parte B. Porque Paulo vai dizer assim, o texto vai dizer assim, portanto, rogo-vos que comais algo, é Paulo dizendo, porque é conveniente para a vossa saúde, pois não perecerá, olha a palavra de fé, não perecerá nem mesmo um fio de cabelo da cabeça de nenhum de vós. Meus amados, se trata de 275 pessoas, se trata de uma tripulação inteira, 275 pessoas que ele está dizendo não vai cair um fio de cabelo, não vai se quebrar um fio de cabelo, não vai se queimar um fio de cabelo, não vai se perder um fio de cabelo. Além da âncora da oração, junto com ela, a âncora da fé tem que estar junto, porque não existe âncora da oração sem âncora da fé, porque como é que se ora sem se crer? Como é que se fala com o Eterno sem crer que Ele pode agir? Como é que se pode clamar a Ele na dúvida que Ele poderá nos socorrer? A Bíblia diz que a oração da fé, a oração tem que ser da fé, está lá em Tiago, capítulo 5, verso 14 em diante. É a oração da fé que salvará o doente. Então você lança a âncora da oração, mas a tua âncora
da fé tem que estar junto. Você tem que crer nele. Você tem que crer que ele é o Senhor. É a possibilidade de vitória que você tem que crer nisso. Você tem que entender que são nas horas de grande aflição que você demonstra a fé que você diz ter em Deus. Porque olha o que Paulo diz, mais uma vez repetindo, nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Aí você encontra Hebreus 11, verso 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus e que todos aqueles que dele se aproximam têm que confiar que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Isso está em Hebreus 11, verso 6. Significa dizer que você tem que lançar a âncora da fé. E fé é a confiança em Deus enquanto a tempestade não passa. É a confiança em Deus enquanto a luta ainda está presente. E Paulo está crendo nesse Deus que é todo poderoso. Fé exemplar é essa fé de Paulo. Aí a minha pergunta a você é: você tem lançado essa fé? Eu não estou falando de você fazer campanha, não estou falando de você falar palavras de vitória. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de dia a dia. Eu estou falando daquela hora da angústia. Eu estou falando daquela hora do temor. Eu estou falando daquela hora da ameaça. Eu estou falando daquela hora da perseguição. Eu estou falando daquela hora do aparente abandono de Deus, o silêncio de Deus. É dessa hora que eu estou falando. Naquela hora do culto, da declaração e da marcha e da palavra de vitória que você disse. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse momento em que parece que você está sozinho, em que parece que o teu Deus não está contigo, em que você está numa embarcação. Seria mais ou menos o seguinte, irmãos. Pensa você num avião, e eu já disse isso várias vezes, e o piloto lá, e chefe de toda aquele navio, aquele avião, ele vai dizer, como normalmente eles fazem quando vai decolar e quando vai pousar, dá uma palavra toda, à tripulação, a todos os que estão no avião, e digamos que esse piloto ele diga assim: olha, queridos, nós deveríamos pousar agora no aeroporto tal, na hora tal, no momento tal, mas eu quero dizer a vocês que está dando um pane aqui e esse avião não vai sobrar nada, tá? Esse avião vai se despedaçar. Mas olha só, Deus me acabou de falar aqui agora que apesar do avião cair e se despedaçar, nenhum de nós vai morrer. Como é que você receberia uma mensagem dessa? Porque é isso que todo mundo que está dentro daquele navio, daquela nau, daquela embarcação, ouviu. De Paulo, está nos versos 23, 24, 25, quando Paulo está dizendo, Deus disse que a embarcação vai afundar. Ela vai dar contra as pedras, sim. Ela vai se destruir. Mas nenhum de nós vai ter sequer um fio de cabelo. Às vezes há coisas na vida que a gente perde. Mas Deus diz para você que a gente não tem que se perder com as coisas que perdemos. Há coisas na vida que se vão, mas você não tem que ir com as coisas que se vão. Há coisas na vida que a gente tem que saber dizer isso aqui, fazer isso aqui, dar o até logo, mas a gente não ter que ir junto. Você tem que estar firmado com a âncora da oração, mas com a âncora da fé. Mas há uma terceira âncora, deixa eu caminhar. O versículo de número 25 tem uma outra âncora que eu chamo de a âncora da palavra. Qual palavra? Não é do homem, não é do profeta, não é do pregador, não é do pastor, não é do amigo, não é do marido, não é o da mulher. É a palavra daquele cuja palavra é eterna e permanece para sempre. Porque o verso 25, olha só, diz assim, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque confio em Deus, que acontecerá exatamente como me foi dito. O que Paulo está dizendo Deus me falou, Deus me disse. E hoje, ministrando em nossa igreja, eu estava exatamente dizendo isso. A vida de Elias, ela começou assim. Deus falava, Elias obedecia, Deus cuidava. Nessa tríade, Deus fala ou diz, Elias obedece e Deus cuida. Foi assim que Deus fez. Cuidou dele através de covos, cuidou dele através de um ribeiro, cuidou dele através de uma viúva que só tinha comida para ela e para o filho, cuidou dele mandando um anjo levar uma comida lá por 2 vezes, e ele comeu, bebeu, caminhou 40 dias. Deus cuidando dele sempre.
Mas quando ele ouviu a ameaça de Jezabel e fugiu, quer dizer, não obedeceu, aí Deus vem e tem que questionar. Aí o cuidado de Deus não se faz presente. Então essa é a terceira âncora que você e eu não podemos deixar de lançar, porque eu não posso ser alguém que ora, alguém que tem fé, mas que não está firmado na palavra. E o que Deus tem dito a você? Qual é a voz de Deus no teu coração? É, você mesmo que também não está na igreja, você mesmo que está afastado, você mesmo que está desviado, ou você até mesmo que nunca entrou, mas já teve a oportunidade de ouvir uma voz, e essa voz, que é a voz do Senhor, como é que você respondeu a ela? Como é que você respondeu? Ah, e aí ele está dizendo exatamente isso: creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. São nessas horas, queridos, cruciais de vida e de morte, que a gente tem que acreditar na palavra. É nessa hora que a gente não tem sentido de nada, não arrepiou para coisa nenhuma, mas a gente tem que crer na palavra. E Jesus disse em Mateus 24, verso 35, as minhas palavras não hão de passar. Última âncora que você não pode deixar de lançar, além da âncora da oração, além da âncora da fé, além da âncora da palavra, você tem que lançar a âncora da esperança. Olha o versículo 36. O versículo 36 diz assim: então todos, tendo já bom ânimo, comeram também. Paulo está dizendo assim, ó, o barco vai dar a pique, mas gente, olha só, ninguém vai morrer. Então vamos comer. Vocês já estão morrendo antecipadamente. E eles, porque estavam alicerçados na oração, na âncora da oração, na âncora da fé, na âncora da palavra, a esperança nasceu. A esperança bom ânimo aqui é a esperança. Ou seja, a esperança é o resultado das outras âncoras. Quando a gente lança, a esperança se levanta. Ou seja, esperança, ela faz a gente aprender com o passado, faz a gente viver o presente e faz a gente se preparar para o futuro. Sabia disso? Então, ele manteve a esperança. Há uma palavra em Jó muito forte, que isso me marcou desde as primeiras vezes que eu li, Jó capítulo 13, verso 15, onde naquele momento tão difícil de Jó, Jó chega a dizer assim, ainda que ele me mate, ou seja, ainda que eu morra, nele esperarei. Por isso que em Provérbios você vai encontrar um desses provérbios dizendo que a esperança do justo é a última que morre. Ou seja, você e eu temos que lançar as âncoras quando parece que o nosso barco, que a nossa vida está indo dar contra as rochas. Você tem um destino? Tem. E Deus disse para Paulo, fique tranquilo que você vai chegar onde tem que chegar. Ele passa primeiro pela ilha de Malta, Deus ainda trabalha lá, a partir dele, através dele, e eles depois chegam a Roma. Só você ir para o capítulo 28, Paulo chegou lá com toda aquela embarcação, com toda aquela tripulação, com todo aquele povo, com todos aqueles que ali estavam. Boa parte deles até prisioneiros. Daí, eu quero hoje fechar essa palavra dizendo a você, essas são as âncoras da vida. Essas são as âncoras que Deus te permitiu você lançar. Como é que está a embarcação da sua vida? Está balançando? Você está querendo, como os discípulos em Mateus capítulo 8, pular? Você está querendo pular da embarcação? Você está querendo pular da própria vida, da própria chamada, da própria responsabilidade? Deus está dizendo para você hoje, lança as âncoras. A âncora da oração, a âncora da fé, a âncora da palavra e a âncora da esperança. Por isso eu faço referência a um hino que cantamos da harpa cristã, 476, que começa dizendo, ó, por que duvidar sobre as águas do mar? Ó, por que duvidar sobre as águas do mar? Quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és, nos teus ombros lutar, teu amor a te quer revelar. Aí na frase diz assim, solta o cabo da nau, sai da embarcação, sai do porto, vai com a sua, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás
Que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Soltar o cabo da nau é você soltar aquela corda que prende a sua embarcação ali no porto. E você fica com medo de ir para o mar da vida. Mas vai bem ancorado, com âncoras preparadas, porque quando a embarcação tentar fazer alguma coisa, quando a embarcação estiver indo em direção a alguma pedra, algum rochedo, e você parecer que vai morrer no meio do caminho, você lança as âncoras ao mar. Então, eu fecho essa palavra dizendo a você, salta o cabo da sua nau, da sua embarcação, toma o remo nas mãos, navega com fé em Jesus. Mas se você precisar, lance as âncoras no mar. E são essas âncoras que vão te ajudar a não perecer em alto mar. Eu não sei o seu problema, não sei a sua causa, não sei a sua necessidade, mas eu quero mais uma vez orar com você. Orar por você, orar pela sua vida. E você que estiver deixando seu pedido de oração, nós vamos responder a você um a um, orando pela sua causa também. Você pode orar comigo nesta hora? Deus eterno, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te glorifico, mais uma vez eu te exalto, mais uma vez eu te bendigo, porque o Senhor me permitiu compartilhar essa palavra com muitos, eu não sei quantos, tanto ao vivo quanto gravado. Muitos que estarão assistindo essa transmissão. E eu te peço que ajude-os a não ficarem naufragados, não ficarem perdidos no alto mar da vida. Não permita que a embarcação deles dê contra as rochas. Não deixa ninguém morrer afogado, não deixa ninguém retroceder. E também não deixa que ninguém fique preso na embarcação, preso no porto, sem soltar o cabo da embarcação. Ó Deus, cuide dessa família, cuide desse pai, cuide dessa mãe, dessa avó, dessa tia, desse filho, desse sobrinho, desse neto. Cuida dessa vida, ministra sobre ele, sobre ela, e que essa palavra esteja sobre cada um desses, para a glória do Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou fechando aqui essa palavra, essa transmissão, mais uma vez, dizendo a você, compartilhe com alguém, tanto aqui pelo Facebook como pelo YouTube, você pode compartilhar, tá bom? Compartilhe com alguém, talvez alguém que você entenda que pode ouvir essa palavra, alguém que você entenda que essa palavra vai ajudá-lo muito, porque a palavra não é do homem, a palavra é do Senhor. E nós estamos aqui, todas as terças-feiras, às 22 horas, nesse propósito, nesse compromisso, até quando Deus o quiser. Que você esteja conosco, que você esteja compartilhando conosco e a mão do Senhor esteja sobre ti. Que Deus te abençoe. Até a próxima terça, assim querendo Deus.